Dossiê Tacla Duran. Isso é importante. Já viram esse sujeitinho? Vocês sabem, a gente mencionou isso até antes de eu sair de férias, vocês que acompanharam o noticiário aqui do Antagonista durante este mês, ficaram por dentro justamente de como o Augusto Aras está utilizando aí, tentando reativar, renegociando a delação premiada do Tacla Duran. Para quê? Para atingir a Lava Jato, atingir o Moro. O Tacla Duran, ele fez, até na época da CPI, fez denúncias contra o Moro, dizendo que ele tinha pago a um advogado, né, para poder fechar uma delação favorável, e que então esse advogado disse que estava tudo acertado, enfim, vendeu aí fumaça, né? E o Tacla Duran responsabiliza justamente a Lava Jato, acusa aí o Moro de ter relações com esse advogado, que é o Marlos Arnes, mas em nenhum momento questiona-se de fato o que o Marlos Arnes fez com esse dinheiro. O Sérgio Moro, né, até disse que, olha, se quiser investigar, pode investigar. E de fato é bom que se investigue, porque no final das contas a gente vai poder saber, afinal de contas, para onde foi o dinheiro, né, que ele pagou para o advogado. O advogado pode ter vendido aquilo que não podia entregar também. Mas o que é mais interessante dessa história, obviamente, que é o uso político, né, desse doleiro barra advogado que está lá na Espanha, protegido pela lei espanhola. Ele tem a nacionalidade espanhola, fugiu para a Espanha, chegou a ser detido, depois foi liberado e está lá protegido, e ninguém toca no Tacla Duran. E aí você se pergunta, como é que pode? Por que será? Quem garante essa blindagem? Por que esse homem é tão importante? Será que ele é só doleiro do PT? Bom, vou mostrar para vocês que não é. Não é. E aí a gente começa a entender as relações políticas suprapartidárias deste doleiro, com quem ele se relacionava, para quem ele prestou serviço, e aí vocês tirem as suas conclusões, tá? O fato é o seguinte: o Aras desengavetou as denúncias, né, do Tacla Duran, que já haviam sido, inclusive, arquivadas, né, pelo vice-procurador-geral da República, então vice-procurador-geral Luciano Maris Maia, lá em dezembro de 2018. Arquivou o processo por absoluta falta de provas, ok? O Moro foi questionado, ele falou, não, que investiguem, podem investigar, não tem problema nenhum, não tem nada nisso aí, é uma história totalmente furada. Agora, essa investigação já havia sido feita na gestão da PGR anterior e havia sido arquivada, mas enfim, não tem nada a esconder. Não conheço essa pessoa, nunca tive contato, né? Houve requerimento de prisão preventiva, ele determinou a prisão, depois ele criou esse álibi aí falso, dizendo que não sei quem teria pedido dinheiro e que seria uma pessoa ligada a mim. Eu tenho a consciência tranquila, se quiser investigar, apenas estranho, mas tudo bem. Acho um pouco estranho porque existem outras prioridades. Agora, se tiver justificativa, alguma coisa concreta e tal, bom. Aí é o seguinte, vamos entender como é que o Tacla Duran surgiu na Lava Jato. E aí é muito importante essa informação. Quem denunciou o Tacla Duran foi o ex-diretor jurídico da Odebrecht e coordenador da mega delação do grupo, o advogado Adriano Sá de Seixas Maia, que, olha só, ele é citado por Marcelo Odebrecht na história do amigo do meu pai. O Adriano Maia foi quem entregou a Lava Jato, o Tacla Duran, que, segundo ele, era encarregado de receber recursos ilícitos da Odebrecht no exterior por meio de contas offshore, para depois, obviamente, repassá-los aos beneficiários. Aí a gente tem essas notícias, inclusive, estão todas disponíveis, viu, gente? Volta só naquela anterior, ô Freitas, porque tem o documento aqui do e-mail em que o Marcelo fala do amigo do meu, ele está conversando justamente com o Adriano Maia. Então, se for investigar, tem que convocar o Adriano Maia para explicar aí essas relações. Próximo. Aí um outro delator da Odebrecht, outro diretor que virou delator, o Olívio Rodrigues, contou também no depoimento dele, inclusive temos o vídeo, tá?
Isso tudo aqui, ó, publicado em 2018. Ele era um doleiro e chegou a Odebrecht pelas mãos do Fernando Migliaccio. O advogado recebia milhões de dólares em offshore no exterior, inclusive pelo Mainly Bank, que era aquele banco que a Odebrecht comprou para lavar a propina, porque era tanta propina que eles tiveram que comprar um banco, tá, em paraíso fiscal. E então esse dinheiro depois era disponibilizado no Brasil e entregue pelo Álvaro Noves. Ele obteve várias estruturas dentro do Mainly Bank, segundo o Olívio Rodrigues. Existia uma conta corrente entre a Odebrecht e ele, e isso era balanceado. Quando existia a necessidade de pagar, eu efetuava a transferência para ele. E o Rodrigues afirmou então que o Tacla Duran forjava os contratos para justificar os recebimentos. Bom, aqui de cara é importante entender que a gente não está falando de um advogado acima de qualquer suspeita, não. A gente está falando de um doleiro, segundo os próprios pagadores de propina, que firmaram o acordo de delação. Então, inclusive, mostrando, dizendo, entregaram as contas, os documentos, os contratos que eram forjados para simulação, para, né, servir de fachada para pagamentos de honorários, que na verdade eram pagamentos de propina, e toda a lavagem que era feita desses recursos que eram roubados, recursos roubados, desviados de contratos da Odebrecht com a Petrobras, mas não só. Tá? Não só. Também tem UTC, tem Mendes Júnior, tem várias empreiteiras que se utilizaram do mesmo doleiro Tacla Duran e roubaram em várias obras, inclusive em obras que não estão relacionadas ao Petrolão. Mas vamos lá. Na planilha da Odebrecht, ele era o Vampeta. O Vampeta, ou Vamp. Tem que entender também, ele pode explicar, né, numa investigação, afinal de contas, Rodrigo Tacla Duran. Por que o nome dele era Vampeta? Né? Porque o apelido dele era Vampeta. O fato é o seguinte, a gente publicou aqui em 2017 ainda, isso em função de investigações sobre as propinas pagas nas obras do Pipe Hack lá do Comperge. E o Ministério Público então anexou e-mails do Rodrigo Tacla Duran. Nesses e-mails ele confessa, operei com vocês mais de 300 milhões de dólares e acredito que nunca trouxe problemas ou aborrecimento de qualquer natureza a vocês. Tá bom? Então a gente está realmente falando de alguém que tem muita influência e que movimentou muito dinheiro ilícito que beneficiou muito corrupto. Olha, uma outra matéria aqui também, de setembro de 2017, uma perícia da polícia no sistema Drauzes da Odebrecht tinha identificado já na ocasião repasses de 20,8 milhões para quem? Para o MDB, ainda PMDB, da Câmara, o grupo liderado por quem? Pelo Michel Temer, ex-presidente. O montante foi pago entre 2010 e 2012 por meio dessas offshore, Grand Flores, GVTEL, a última aberta pelo Tacla Duran, aonde? No Banco da Odebrecht, em Antigua, Mainly Bank. Então é o seguinte, aí a gente já começou, né? Já não é só PT, agora a gente tem PMDB. Mas vamos seguir. Próxima. Bom, aí as investigações descobriram que ele manteve 8 contas em nome de offshores em 4 países diferentes, Antigua, Espanha, Suíça, Singapura, e movimentou, gente, 1 bi e 800 milhões de reais. Ok? Não é pouca coisa não, né? Não é pouca coisa não. Próxima. E aí é o seguinte, vou chamar a atenção primeiro, vamos fazer um preâmbulo aqui, porque até na minha ausência, nas minhas férias, aconteceu muita coisa, né? Teve uma revoada aí, muito susto. Vocês viram a cara do Serra, né? Aquele olho esbugalhado, deve ter ficado assustado, porque várias investigações aí foram para cima dele. Não só dele, de vários outros tucanos, inclusive do Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin foi indiciado, né? Temos aqui, ó, indiciado pela PF por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro, tá? O Serra foi denunciado junto com a filha dele, a Verônica, que é um personagem conhecido, tá? Conhecido, que inclusive teremos novidades em breve.
denunciado então justamente por ter recebido 27,8 milhões da Odebrecht, com quem mantinha uma relação espúria, segundo o Ministério Público Federal. Ele utilizava como operador o José Amaro Pinto Ramos, dinheiro desviado do Dersa, né, dos contratos lá da Dersa do Rodoanel, Dersa que era comandada pelo Paulo Preto, certo? E aqui as relações que vão começar a imbricar o PSDB também com o Tacla Duran. Próximo. Olha só. O Pedro Augusto Noves, justamente amigo e vizinho do Serra, que era o homem da Odebrecht, era com quem ele acertava os seus esquemas, segundo o Ministério Público Federal. O Noves era da Braskem, cabia a ele receber do Serra demandas de pagamentos em troca de auxílios diversos à empreiteira, como os relativos a contratos de obras de infraestrutura e concessões de transporte e saneamento do seu interesse. A denúncia relata que no fim de 2006, quando o Serra foi eleito governador, ele pediu a Noves um pagamento indevido de 4,5 milhões e indicou que gostaria de receber o dinheiro no exterior por meio da offshore Circle Technical Company Inc., operada por José Amaro Pinto Ramos. Ok? Próximo. Só que aí, gente, olha só que interessante. O Serra, segundo o Ministério Público, se valeu de uma complexa mecânica voltada à realização de pagamentos não contabilizados. Tal mecânica, grosso modo, funcionava em 4 níveis. No primeiro estavam contas controladas pelo Odebrecht, em países estrangeiros. No segundo nível, contas em nome de offshores, controladas de fato pela empreiteira, e que serviam como receptoras de valores oriundos do exterior. No terceiro nível, estava uma outra camada de contas controladas por offshores que serviam para distanciar a origem dos recursos que passavam pelos 2 níveis anteriores. E já no último estavam contas de operadores financeiros que, em troca de receberem uma compensação financeira, realizavam pagamentos aos beneficiários finais indicados pela Odebrecht. As contas do terceiro e quarto níveis eram mantidas, sobretudo, nas instituições financeiras Trend Bank, Antiqua Overseas, Multicred Bank, Banca Privada da Andorra, Mainland Bank Antiqua, acabei de falar dele, Dredcorp Bank, e neste âmbito a Odebrecht contava não apenas com seus próprios funcionários do setor de operações estruturadas, como também com operadores financeiros terceirizados, como Olívio Rodrigues Júnior e Rodrigo Tacla Duran, que administravam offshores próprias e a partir delas transferiam valores a seus destinatários finais. Olha só como isso aqui é importante. O Tacla Duran recebia propina da Odebrecht para pagar para os tucanos também, petistas, MDBistas e tucanos. E o mais grave, ele era o responsável pelo pagamento final, aos beneficiários finais. Vocês viram o esquema de camadas? O nome disso é cebola, né? É uma cebola para você tirar apagar qualquer rastreamento, qualquer pegada, né, do pagamento da propina. Você coloca uma offshore dentro de outra offshore, dentro de outra offshore, e você faz esta cebola. No caso aqui, uma cebola com 4 camadas, e no núcleo da cebola, Tacla Duran, pagando o beneficiário final. Ou seja, o Tacla Duran sabe muito. É um arquivo vivo. Um arquivo com nomes do PT, do MDB e do PSDB, mas não só. Bom, em 2019, a Lava Jato estava investigando, olha só, o Paulo Preto. E investigando o Paulo Preto, ela topou com quem? Com o Tacla Duran. Veja, segundo a Força Tarefa, o canadense Norman Barr administrava contas offshore do grupo Nantes, na Suíça, em nome da qual foi emitido o cartão de crédito de quem? Aloysio Nunes. Vocês vão lembrar que nesta investigação do Paulo Preto foi envolvido o Aloysio Nunes, e além de propinas pagas de diversas formas, surgiu uma coisa muito interessante, que é a propina paga com cartão de crédito. Então, eles emitiam um cartão de crédito no exterior e o beneficiário do cartão poderia utilizar isso gastando, né, a propina, o equivalente à propina que estava lá neste cartão de crédito. E olha só que interessante, o cartão de crédito é emitido
pelo banco, e este emissor, o canadense, era o responsável, né, pela conta offshore, a VivoSante, em Singapura, cujo beneficiário era quem? O Tacla Duran. A conexão tucana com o Tacla Duran vai além. Ele resolveu contratar como advogado o ex-procurador Roberto Santoro, José Roberto Santoro, que também defende quem? O Paulo Preto. E quem mais? O Aloysio Nunes. Eu escrevi uma capa da Cruzoé contando as relações do Santoro. Está disponível lá, Revoada dos Tucanos. Não, Revoada dos Tucanos foi ontem. É um outro nome lá, Tucano, Beto Rich. Pegam lá, botam no Google lá. Ah, tá aqui, ó. Pronto. Obrigado, Freitas. Beto Rich, o Tucano esvoaçante. Tá? Como uma das estrelas do PSDB vem escapando das acusações na justiça. 2018, eu conto nessa matéria justamente as relações dele com outras figuras, com advogados, com os seus sócios, sócias e as relações dele com as indicações das pessoas para cargos importantes na estrutura do judiciário. Olha, é muito grave, é muito importante que se conheça isso. Essas informações precisam recircular para que a gente consiga colocar, contextualizar a atuação do Tacla Duran, como ele está sendo usado como ferramenta, como instrumento para atacar a Lava Jato e o Sérgio Moro e por quê? Porque atende a interesses de gente muito poderosa, tá? Naquela mesma investigação, que depois foi mandada para São Paulo, ela foi retirada de Curitiba e enviada para São Paulo, a Polícia Federal apreendeu na casa do Paulo Preto manuscritos que sugerem um organograma do esquema de lavagem de dinheiro investigado pela Força Tarefa. Nos desenhos, o operador tucano inclui diversas vezes a sigla RTD, que, segundo o Ministério Público, é uma referência ao Rodrigo Tacla Duran. Justamente o que tem o mesmo agente financeiro no exterior do próprio Paulo Preto. Paulo Preto, que eu denunciei em 2009, porque ele tinha sumido com o dinheiro da campanha, né, de Caixa 2, eram 4 milhões na época. Demos uma... Deixa eu só tirar aqui. Demos uma matéria grande mostrando isso, falamos com diversos tucanos que confirmaram a história. Depois ele tentou me processar, perdeu o Paulo Preto e quase 10 anos depois é que ele começou a ser investigado pelo que ele fez no comando da Dersa. Tá? Paulo Preto é hoje identificado claramente como um operador do PSDB e muita gente interessada em tirar ele da cadeia, tiraram ele da cadeia, ele passou a usar tornozeleira eletrônica, tá? Assim como outros aí que também saíram da cadeia e passaram a usar tornozeleira eletrônica. Tem mais. A Lava Jato apreendeu, tá? Nesta fase da Lava Jato, lá em fevereiro de 2019, uma série de documentos pessoais dele, né, lá na casa dele. Há bilhetes, né, em forma de um diário de prisão e cartas de uma de suas filhas com críticas ao advogado e apelos para que o ex-diretor da Dersa negociasse então uma delação premiada. Havia um medo muito grande justamente que ele negociasse essa delação. Num dos escritos analisados pelo MPF, Paulo Preto diz que estava informado de um pedido de habeas corpus ao ministro Gilmar Mendes e diz, inclusive, que iria à missa na igreja da penitenciária pedir ajuda ao seu anjo protetor Gi. Muita gente especulou que pudesse ser o ministro, mas, segundo um integrante da família, seria uma referência à filha Gisele, que era uma criança que faleceu, filha do próprio Paulo Preto, tá? Mas o que interessa é o que vem depois. Em outra mensagem apreendida pela Lava Jato, a filha, Priscila, lembra o pai de sua disposição inicial por uma colaboração, que acabou vetada por um advogado, considerado aqui o salvador da pátria, apelidado por ela de Walt Disney, um cara sedutor. Os investigadores desconfiavam que se trata justamente do José Roberto Santoro, o advogado dos tucanos, apresentado a Paulo Preto pelo Alô Alô, segundo a MPF, o Aloysio Nunes Ferreira. Ok? Próxima. Bom, em junho, a Lava Jato apresentou uma denúncia, identificando aqui a transferência de 3,7 milhões de euros para
a contas nas Bahamas, contas do próprio advogado, do Santoro Sociedade de Advogados, que defende o próprio Paulo Preto. O Ministério Público pediu aí uma investigação, identificou uma série de questões, e aqui embaixo dizendo o seguinte, olha, o dinheiro saiu de uma conta mantida pelo Delec Bank Trust Limit Nassau, que em 2017 havia recebido 35 milhões de francos suíços anteriormente depositado na Suíça em nome da offshore Group Nantes, registrada no Panamá, justamente aquela que vocês viram agora. Próximo. Lá em março de 2019, a Lava Jato encaminhou à PGR um pedido de suspeição do ministro Gilmar Mendes nas investigações envolvendo Paulo Preto e o Aloysio Nunes. No ofício encaminhado a Raquel Dodge, a Força Tarefa anexou extratos de ligações e mensagens que indicam intensa articulação entre Santoro, o ex-senador Aloysio Nunes, o ex-ministro Raul Jungmann e o ministro Gilmar Mendes. Mendes acabou por conceder o habeas corpus, que foi motivo de comemoração entre os interlocutores. E aqui as mensagens trocadas. Caríssimo, falou com o nosso amigo, Pará, falei, resposta sim, já estou sabendo, compreensível, você é um anjo. Tá vendo, gente? Tem anjo, não é só o Bolsonaro que tem anjo, não. Vamos lá. Próximo. Nosso causuístico é foda. Bom, todos negaram qualquer tipo de envolvimento, vocês já sabem o que aconteceu, foram para cima da Lava Jato, tiraram a investigação e os procuradores agora estão respondendo aí, depois veio Intercept e os cambal. E o Gilmar, inclusive, proibiu a investigação contra o Santoro e a sua sócia lá, porque haviam identificado aquelas transferências, e o Gilmar foi lá e proibiu que a Lava Jato investigasse, então, os advogados do Paulo Preto. Bom, quando se tentou tirar esse caso lá de Curitiba, a Gabriela Hart defendeu a competência da Lava Jato, dizendo justamente da relação, né, das empreiteiras do Rodoanel com o Petrolão, mas não foi possível retirar, manter a investigação lá, e a investigação acabou indo para São Paulo. E aí, olha só que interessante. Teve uma outra investigação em São Paulo, Grupo Triunfo, Econorte, envolvendo Beto Richa, né? Aqui é Paraná, desculpa, mas aqui Carlos Nasser, homem de confiança de Beto Richa, a PF cumprindo mandatos contra concessionárias Econor, Grupo Triunfo, que o Grupo Triunfo usou também o Adir Assad e o Tacla Duran em operações de lavagem de dinheiro. Você vê como é que as coisas se conectam. Próximo. Na Operação Integração, inclusive, né, as investigações detectaram o uso de estruturas de lavagem de dinheiro reveladas pela Lava Jato para operacionalizar recursos ilícitos pagos a agentes públicos somente através dos operadores financeiros, Adir Assad e Rodrigo Tacla Duran. O Adir Assad é um outro grande operador, fez delação premiada, entregou até esquema no Rio de Janeiro também. Lavou quase 2 bi em propina, né, valor próximo àquele ali identificado pelo Odebrecht em relação ao Tacla Duran. E o Adir Assad também lavou dinheiro para o PT, também para o MDB. Então eles são operadores suprapartidários, tá? Próximo. E olha só quem mais tem relação, Dario Messer, o mega doleiro, né? Doleiro dos doleiros. A Lava Jato descobriu que ele mantinha relação com Marcos Grillo, executivo da Odebrecht, responsável pelo setor de operações estruturadas, por gerar os recursos do setor de operações estruturadas. O Grillo, que consta na agenda do Messer, foi mencionado por Marcelo Odebrecht em depoimento de pagamento de propina a Lula por meio da compra de um terreno que seria usado para a construção da sede do Instituto. Grillo foi citado por Vinícius Veiga Borim, responsável pelo Mailing Bank, aquele lá de Antíqua, comprado pelo Odebrecht para viabilizar o pagamento de propinas no exterior. As contas no exterior, controladas por Marcos Grillo, abasteciam as contas do Fernando Migliaccio. Quando era necessário entregar valores em espécie, o dinheiro passava pelas offshores operadas por quem? Rodrigo Tacla Duran, e que repassava os recursos para as empresas de fachadas dos operadores Vinícius Clara, o Ju Cabala, que também virou delator. É isso? Então, gente, isso é vamos dizer assim, a síntese da síntese, para a gente não ocupar muito tempo de vocês, mas são informações que elas se conectam e vocês tirem as suas próprias conclusões
e quando vocês virem aí as novas, as próximas movimentações envolvendo delação do Tacla Duran, Augusto Aras, Lava Jato, vocês já vão entender o que também está por trás disso, tá? Aliás, ontem, por decisão do Dias Toffoli, que autorizou, né, a PGR mandou seus técnicos lá na Lava Jato, em Curitiba, para copiar todo o acervo, inclusive todo aquele acervo com informações sigilosas, confidenciais, que só poderiam ser acessadas por meio de um procedimento de investigação aberto, não. Decisão ali de ofício, foi mandado e eles estão lá hoje copiando, desde ontem, copiando todos os arquivos, todo o arquivo da Lava Jato, tanto do Ministério Público como da PF. É coisa de 500 tera em cada uma das instituições, tanto no MF como também na PF. Então, é isso aí, fica o recado para vocês.